Vamos fechar os olhos, se harmonizar, fazer a prece, pedir para o nosso mentor nos auxiliar, para nós poder escutar a palestra de hoje. Escutar, botar em prática e que a luz do Mestre Jesus nos ilumine e essa luz que a gente sempre fala que é a eterna centelha de Deus, que possa ficar acesa dentro de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Irei dar continuidade no livro do Cleto, onde o tema são provas, minhas escolhas. Os espíritos estão sujeitos à lei de progresso, crescer em conhecimento e moralidade, ciências e virtudes, até chegar à perfeição, que é o destino de todos. Para atingir esse patamar evolutivo, cada individualidade passará pelas diferentes experiências, segundo as necessidades. São as provas do caminho, que permitem o aprendizado e o amadurecimento do ser. De que forma são estabelecidas as vivências é o tema que abordaremos nos tópicos abaixo. Quem escolhe? Cabe ao espírito a escolha do gênero, de provas que deseja enfrentar. Nisto consiste o seu livre arbítrio. Na sua origem, por ser criado simples, ignorante e sem experiência, portanto, sem conhecimento de causa para fazer todas as escolhas. Deus supre sua experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazemos com uma criança desde o berço, deixando-lhe, pouco a pouco, a liberdade de fazer as opções, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Aqui ele traz a questão do quem escolhe, que cabe ao espírito a escolha do gênero de provas que deseja enfrentar. E foi dos assuntos tratados hoje no nosso grupo de estudo, que todos que estão aqui sintam-se à vontade de fazer parte também, a somar conosco, toda segunda e sexta, a partir das 7 a gente dá início ali nele. E quem escolhe, a questão do livre-arbítrio traz muito isso, inclusive tem um trecho do Evangelho onde ele traz isso também, que nós vamos chegar ao ponto do nosso livre-arbítrio quando nós nos permitirmos a escolha pela mudança, quando nós nos permitirmos sair da nossa zona de conforto e começarmos a nos questionar: o que eu estou escolhendo para mim? O que eu estou escolhendo para o meu meio, para a minha vivência? Independente dos acordos, porque se nós estamos aqui na Terra hoje, aqui, agora, nesse momento, foi porque foi uma escolha nossa. Virmos até o Centro Espírita, estarmos aqui nesse momento, nesse horário marcado, Foi um acordo nosso, nós escolhemos estar aqui. Assim, dando continuidade na nossa vida terrena. Como é que estão as minhas escolhas no meu dia a dia, nas minhas tomadas de decisões, a minha vida? Como que estão as minhas escolhas? O que eu devo me melhorar? O que eu estou escolhendo viver? Quais as dores que eu estou escolhendo sentir? Quais as mudanças que eu tenho que fazer no meu interior? Para que só assim eu consiga chegar no livre-arbítrio. Porque eu vou vir destinada a conviver com aquelas certas pessoas, vou ter mais vínculos, mais afeições, mais afetos com aquele tipo de pessoa, com aquele determinado grupo. Porque para mim é mais fácil estar naquele grupo onde eu fui de um certo modo colocada, onde a espiritualidade me moldou, os ventos sopraram para que me colocassem naquele lugar, naquela situação. Ok, estou ali. E agora quais as escolhas que eu vou fazer através do meu livre-arbítrio
para realizar a mudança. Por isso é que diz, quem escolhe, né? Viemos para a Terra sem experiências, porque eu não vou lembrar de vidas passadas. No momento, hoje, por enquanto a gente ainda não está lembrando, a não ser que nós tenhamos dentro de nós a nossa busca. Isso vai além dos estudos, é a nossa preparação através dos sonhos, que era um dos temas hoje do nosso grupo de estudo, que era ali ligado ao sonho, que é como eu me preparo para dormir, toda aquela questão, que é onde eu consigo também, ali através do sonho, Deus, a espiritualidade, nosso mentor é tão bom, que ele consegue também, a partir do nosso momento que a gente descansa o nosso corpo carnal, porque o nosso perispírito, o nosso espírito, ele nunca dorme. Deus é tão bom, a espiritualidade é tão maravilhosa que ela nos permite também o nosso crescimento moral no nosso sono, durante o nosso momento de descanso, o momento de descanso do corpo físico. Por isso a preparação de escolher dormir tranquilo, sereno, fazer uma prece, mesmo que a gente saiba que os nossos dias não são fáceis, porque muitas vezes eu escolhi viver um dia bom e a pessoa com quem está no meu lado não escolheu estar na mesma frequência que eu, não escolheu proporcionar um dia agradável para aquele meio onde nós estamos. Então eu tenho que ser dono das minhas escolhas e não ser levado pela energia do outro, que é que a gente sabe que a maioria das vezes acontece. E estamos aqui para isso. É aí que vem o famoso estou sendo testado, né? Quanto mais eu busco, mais provas eu tenho que fazer. Quanto mais eu estudo, quem faz faculdade, quem faz pós, a dificuldade vai aumentando. Por quê? Porque eu estou me capacitando para isso. Nós, como espíritos, e hoje carnais, estamos buscando nos capacitar para isso. E se não estamos nos capacitando, aqui já diz, volto a repetir, viemos para a Terra ignorantes, sem experiência, né? Então, de um modo ou de outro, a espiritualidade vai fazer com que eu me movimente, porque a vida é movimento, vai fazer com que eu me movimente para que eu chegue naquela estrutura de mudança, de melhoramento. Ou a gente muda a nossa estrutura, muda a nossa forma de pensar, de fazer as nossas escolhas, ou a gente fica na nossa zona de conforto, só aguentando o fardo que é posto em mim. Porque, como eu falei, a minha escolha é estar bem, e às vezes não é a escolha de quem está do meu lado estar bem, ou trazer paz para aquele ambiente. Então a responsabilidade está em mim, só que a gente sabe que também eu tenho que escolher se é local, se é na tua casa, se é no teu trabalho, tu tem que escolher. Tudo são as nossas escolhas. E às vezes pesa, porque mais uma vez vem a questão do livre-arbítrio, onde a responsabilidade é minha, a responsabilidade não é do outro. Eu estou escolhendo viver o melhor para mim. E isso pesa. Teve uma palestra no meu que foi a Regina que fez, ali o Jairo passou para cada um de nós, que era um espelho, olhar na caixa, quem que era responsável por cada ato. Abrir as câmeras do celular e olhar. Eu sou responsável pela vida que eu estou levando hoje. E se eu não sou responsável, alguma escolha determinada de alguma pessoa me levou para aquele caminho. E mais uma vez o livre-arbítrio. De eu fazer a minha escolha diferente e dar o primeiro passo diferente. Que é sair da nossa zona de conforto, que é algo muito difícil. Tomar a primeira decisão da mudança é algo muito difícil. Porque eu vou ter que romper comigo mesmo. Eu vou ter que romper minhas raízes, vou ter que mexer na minha estrutura. Algo que veio em mim enraizado lá de outras vidas, lá de outras encarnações, lá do fundo, lá do passado. Abrir a nossa caixinha, mexer nela e se questionar. O que eu estou escolhendo para a minha vida? Quando escolhe? Na erraticidade, enquanto ainda não atingir o estágio que o possibilita não mais retornar ao mundo físico, prepara-se para uma nova vivência na carne, e nessa etapa que planeja sua vida futura. Quando encarnado, também terá a oportunidade de fazer escolhas. A cada nova ação, a vida lhe oportunizará escolhas, as quais
delinearão e desencadearão os rumos que a sua vida tomará. Quando escolhe? Quando que eu permito a mudança? Quando que é o momento de eu parar e olhar para dentro de mim? Quando? A maioria das vezes a gente sabe que é quando tá lá no fundo do poço, que é quando já não dá mais, que é quando a corda tá no limite. Quando aqui ele fala, né, que quando encarnado também terá a oportunidade de fazer escolhas. Todos os dias a gente tem escolhas, todos os dias. É tomar um remédio, se alimentar, é uma escolha. Eu escolho me alimentar porque eu quero saciar a minha fome do meu corpo, do carnal, porque o espírito, isso a gente traz através de filmes, de leitura, da literatura, traz muito isso. Quando partimos, o que nos alimenta durante a nossa partida é o copo d'água, é a energia que é colocada ali. E por isso, mais uma vez, quando escolhe, a gente falou também hoje no grupo sobre a questão dos sonhos, escolher ter uma noite tranquila, escolher por onde o meu perispírito vai andar, por onde eu vou estar, aonde que eu vou estar. E mesmo assim não é fácil preparar, porque às vezes a gente acorda que nem lembra, está numa canseira, acorda com o corpo cansado, parece que o corpo deitou, mas não descansou, mas não tranquilizou. E outra coisa, quando a nossa mente está muito sobrecarregada, o corpo não vai descansar. Porque quando a gente cansa o corpo, trabalho braçal, algo que eu me desgastei, que eu cansei, tu vai dormir ali umas horas de sono e tu vai ter que refazer, tu vai ter que melhorar. Mas quando a tua consciência, quando o teu coração não está em paz, aí vem as nossas escolhas. Que caminho que eu escolhi quando eu decidi trilhar aquele caminho que me levou para aquela noite turbulenta de sono, que me levou para aquele cansaço emocional, para aquele desgaste do meu corpo, que meus ombros pesaram, que a minha mente pesou, que o meu corpo está dolorido, que eu deito, eu tomo remédio tanto, mas eu não descanso. Quando que tomada de decisão minha que me levou para aquele caminho. E mais uma vez vamos ter o livre-arbítrio de escolher trilhar um novo amanhecer, de trilhar um novo dia para as nossas tomadas de decisões, para as nossas escolhas. Como escolhe? Os espíritos que lhes são superiores e orientam nas suas escolhas, as quais têm como base as imperfeições e fraquezas, que necessitam ser superadas, bem como os erros que precisam ser reparados. Sua consciência, como o juízo maior das suas ações, serve como bússola a direcionar e impulsionar sua vontade para os ajustes e reparações que se fazem necessários. O desejo de progresso que trará a felicidade e a paz lhe dará suporte na estruturação do seu projeto de vida futura. Aqui está o como escolhe, porque a gente sempre vai saber, a gente sempre vai ter consciência do que é certo e do que é errado, a gente sempre vai ter consciência. A gente pode ficar na dúvida se eu faço aquilo para favorecer a mim ou para favorecer o outro. Mas se é certo ou se é errado, eu sei. A nossa consciência sabe. Então aqui ele fala, as quais têm como base as imperfeições e fraquezas que necessitam ser superadas. Como eu falei antes, vai vir questões até mim, eu vou ser direcionado a questões, a situações, muitas vezes que eu não queria vivenciar, que eu não queria passar, que eu não queria sentir, que eu não queria estar ali exposto de tal forma. Mas eu preciso tomar a responsabilidade das rédeas da minha vida, das situações, das minhas escolhas, para que possa haver aí a mudança, né? E aí vem como escolhe. Como é que está o meu crescimento moral? Como é que está o meu íntimo, o meu interior?
Eu estou me preparando moralmente pelas questões que a vida está me trazendo, pelas situações difíceis que a vida vem me trazendo. Eu acho que o principal, assim, é a gente sair do papel de vítima, porque são as nossas escolhas. Sair do papel de vítima, escolher o novo, escolher o diferente. Só que a gente sabe que é difícil porque mexe na nossa zona de conforto, mexe nas minhas raízes, nas minhas origens, mexe na minha estrutura, mexe quem eu sou, porque pensar diferente, às vezes a gente está incluso em muitos grupos, onde a gente quer, às vezes a gente se dá o luxo de querer caber em determinados grupos, porque eu tenho que pertencer a algo, a nosso corpo, a nossa carne tem isso, eu tenho que permanecer em alguma coisa, eu tenho que participar de alguma coisa. Escolhas. E às vezes isso tem um custo muito alto. Porque escolher permanecer em determinada situação, em determinados grupos, em determinadas relações, traz para nós a responsabilidade. Aí vem deitar a cabeça no travesseiro e não conseguir descansar. Acordar mais cansado, acordar com a nossa estrutura cansada. Por quê? Porque, como ele diz, é pra gente superar os nossos problemas, superar as nossas dificuldades. Eu vou ser testada nisso. Independente da escolha que for, do tempo que for, a minha consciência vai estar com aquele peso. Vai estar com aquele alfinete me lembrando ali de que eu poderia ter feito diferente, eu poderia fazer melhor que aquilo. O que escolhe? Escolhe o gênero das provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, das próprias ações. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. É um erro crer que as menores circunstâncias da vida são estabelecidas por antecipações, de maneira irrevogável. Se fosse assim, o homem seria uma máquina sem iniciativa e, consequentemente, sem responsabilidade. Não posso colocar culpa na espiritualidade em tudo e dizer que a vida é injusta comigo, que Deus é cruel comigo, que tá assim porque eu tenho que estar assim, ou se eu tô passando por tal situação é porque eu tenho que aceitar aquele fardo e eu sou um vítima, que vem mais uma vez se colocar no papel de vítima. Eu não posso me colocar nessa situação porque tenho livre-arbítrio e eu posso escolher. Eu posso tomar sim, independente da situação que for. Para Deus não é nada impossível. Para a espiritualidade, para o nosso mentor, porque todos nós aqui temos um mentor que nos auxilia. Não viemos para a Terra sem auxílio, porque aceitamos estar aqui, aceitamos estar nesse meio, estar nessa troca de conhecimento, estar com a minha família, estar em determinado relacionamento. Eu aceitei, foi uma escolha minha estar ali. Assim como eu tenho o direito de escolher fazer diferente. E que fala que só os grandes acontecimentos, né, aqueles que influem no destino, estão previstos. E o que eu estou fazendo nesses intervalos? O que eu faço depois que eu ganho um grande prêmio? Depois que eu consegui aquilo que eu muito queria? O que eu faço depois? Eu dou manutenção? Meu sonho era estacionar, ter as fotos distantes, ter uma família linda, uma casa. E depois que eu tenho tudo isso, o que eu vou fazer? Aí são as ligações carnais que a gente tem, que é o nosso corpo, a nossa carne, que quer o mais, quer o mais, quer o mais, quer o mais, e esquece de parar, de pausar, de agradecer. Eu cheguei até aqui, foi tijolinho por tijolinho. Igual ele fala aqui, que apenas as grandes aprovações, os grandes acontecimentos estão previstos, né? E o agradecer, o acordar, que é o mínimo, por ter um copo de água, por ter uma comida, por ter a família com saúde, por ter os animais nossos de casa com saúde. A gente agradece pelo mínimo. O que eu faço nos intervalos dos acontecimentos? Que a manutenção que eu dou depois das minhas grandes conquistas, eu estou dando manutenção para minha família,
eu tô sendo uma pessoa incrível dentro do meu lar, como mãe, como esposa, como funcionário, como quem for, como amigo. Porque se a gente parar para pensar e olhar para trás, a gente tem grandes amizades que a vida nos traz, nos proporciona no decorrer da vida, que às vezes tu esquece na jornada de quem te estendeu a mão. Às vezes foi quando tu mais precisou. Às vezes pra ti pode ter sido um grande acontecimento. E o que eu fiz dessa amizade? Tudo são escolhas. O outro escolheu me estender a mão. Né? Mas ajudou porque quis, fez porque quis. Quando for diferente, se a gente se coloca no lugar, muitas vezes, do ser diferente, do pensar diferente, quando é comigo, a gente se coloca no papel de vítima dos grandes acontecimentos. Depois qualquer acidente, qualquer situação difícil que passa, por que comigo? Mas será que quando eu tive a oportunidade de fazer a escolha diferente, eu fui capaz de fazer diferente? Por que escolhe? Quis Deus, o ser humano, ficasse sujeito à lei do progresso e que a evolução resulte do seu trabalho, para que o fruto desse lhe pertença, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal, que por sua vontade pratique. Conquistar uma a uma todas as virtudes, todas as ciências, ascender a todos os degraus da hierarquia dos espíritos, é a finalidade para a qual Deus criou as almas e dispôs os mundos. Quais os limites? Situação evolutiva, suprida, a princípio, pelo instinto, que a pouco desaparece, para dar lugar à razão. A liberdade é muito escassa nos graus inferiores, em todo o período de educação primária, com evolução pelo desenvolvimento intelectual e moral. Conquista maior a liberdade. Quanto maior o conhecimento, maior a liberdade. Quanto maior o conhecimento, quanto maior a nossa evolução moral, a nossa busca pelo crescimento moral, maior a liberdade, maior a minha força para tomar decisões, maior a minha fé em determinadas situações. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu busco conexão com a espiritualidade, mais certeza eu vou ter nas minhas tomadas de decisões. Mais punho firme eu vou ter para me enfrentar situações difíceis. Porque a gente sempre fala, sendo espírita, não espírita, qualquer religião, isso é independente da religião, a gente sempre vai ter dificuldade. Que bom aos irmãos que chegam até a casa espírita, que chegam em pontos para buscar luz, quando é por amor. Mas a gente sabe que na maioria das vezes é na dificuldade. É no momento bem difícil. É nos nossos momentos de fragilidade, né? Então, quando a gente encontra o conhecimento, quando a gente encontra a esperança, a fé, tem aquele ar de tranquilidade dentro de nós. A gente consegue tomar as decisões com maior tranquilidade. A gente consegue sentir os pés no chão. E também isso traz muito a gente se desligar do nosso material, se desligar do nosso automático, do nosso robô, igual ele fala ali na frente. A gente seria um robô aqui na Terra, no automático, fazendo o que para mim foi planejado, foi organizado. Eu tenho que seguir esse livro, tenho que seguir. E uma das coisas que a gente sempre fala também é nada é 100%. O que eu explano aqui é o que eu busquei, um tema, fui entender aquele tema no meu modo de entendimento, no modo que eu vejo. E para mim foi dada a oportunidade de estar aqui explanando. Mas se colocar
a buscar mais, se colocar a ler o Evangelho, a abrir o Evangelho em determinada situação do dia. Se não for pela dor, que seja pelo agradecimento diário. Ao acordar, abrir o Evangelho, aprimorar o nosso crescimento moral. Sim, também é estudando, é buscando, porque o conhecimento, independente da nossa reencarnação, da próxima encarnação, o que a gente aprendeu, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, o que a gente estudou, os nossos atos, nada paga. E eu posso esquecer. Mas depois, lá quando a gente fala, quando tiver nossa janelinha lá passando na nossa reencarnação, o que eu vou estar vivendo lá? O que eu vou estar me vendo lá? E mais uma vez, vai ser nós com as nossas responsabilidades das nossas escolhas. A gente convive com crianças, jovens, né? E eles trazem muito, hoje tô cansado, hoje tô difícil, hoje não sei o que, agora, tal, fica naquela coisa, daí a gente para e pensa, né, queria eu hoje, na vida adulta, ter esse tipo de preocupação e ter esse tipo de estresse. Por quê? Porque a gente já tá se lapidando. A gente teve que sair da nossa zona de conforto para se lapidar. Deus lapida nós através das nossas escolhas, através dos nossos atos, das nossas ações. As leis divinas. Acima das nossas percepções limitadas e variáveis estão as leis divinas. Em nenhuma hipótese, o exercício da liberdade humana pode se opor aos planos divinos. Do contrário, a ordem das coisas seria, cada instante, perturbada. Colheita obrigatória. Desencadeadas as escolhas, optamos por resultados que não podem ser mais mudados. Todavia, a ação no bem pode amenizar ou até forgestar a colheita espinhosa da semeadura equivocada. Mesmo no sofrimento, pode escolher entre a resignação e a revolta. Eu tenho livre-arbítrio. Independente da situação que for, a gente tem a consciência do que eu estou fazendo certo ou o que eu estou fazendo errado. Porque tem a escolha. Se não tivesse escolha, tudo bem, mas é proporcionado a mim o livre-arbítrio de buscar fazer a diferença. E o que é fazer a diferença? É romper o meu orgulho, é romper o meu ego, é romper o que uma geração lá atrás fez. É ser o girassol naquele monte de ortiga. É fazer a diferença. É romper, aqui fala, mesmo no sofrimento, pode escolher entre a resignação e a revolta. Eu posso seguir aquilo que para mim foi ensinado, aquilo que para mim foi construído na minha trajetória, mas eu também posso escolher fazer diferente. Como que eu elevo a minha troca de conhecimento com a espiritualidade? Como que eu me torno mais sensível a isso? Quando eu busco me libertar mais do material, que a gente sabe que é necessário, sim, a gente precisa dele para se manter, para viver, né, do material. Mas o que eu preciso? Eu preciso buscar me conectar mais com a espiritualidade, me tornar mais sensível, para mim ter mais ouvido, para mim ter mais sensibilidade, para mim ouvir a comunicação da espiritualidade, para mim me permitir ter uma intuição agradável, não agradável ao outro, mas agradável, que quando eu for pensar nas minhas escolhas, eu vou ter uma consciência tranquila, porque eu sou responsável pelos meus atos, sendo assim eu sou responsável pelas minhas escolhas. Sendo responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável pela minha colheita obrigatória. Se vai ser bom, se não vai ser bom, está dentro da consciência de cada um. Sendo assim, encerrando por hoje, quero deixar para vocês uma questão íntima, que cada um responda no seu interior, sendo na hora de dormir, indo para casa agora, amanhã de manhã no chimarrão.
pensar. Quais são as minhas escolhas pro meu dia a dia? Quais que são as minhas escolhas pro presente, pro agora? E qual que vai ser a minha colheita futura, baseada na minha plantação de hoje? Pensem nisso. Às vezes não vai ser nem vocês que vão realizar a colheita. Às vezes vai ser o filho, o neto, seja quem for. Eu vou colher aquele jardim de girassóis ou eu vou estar colhendo um matagal de ortiga, de sujeira. É isso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima semana. Lembrando que toda segunda e sexta tem o nosso grupo de estudo a partir das 7 horas. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser fazer parte, se somar a nós. Vamos nos harmonizar, fechar os olhos, agradecer ao Mestre Jesus por nós poder estar aqui, por essa casa, pela explanação da nossa amiga. Conseguimos levar um pouco para casa, botar em prática no nosso coração o que nós escutemos e fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Um aviso assim, ó, o seu Dirceu vem só uma vez por mês, ele vem sempre na terceira sexta do mês, mas se alguém chega aqui e precisar do atendimento, nós fizemos também atendimento, e se tem alguém que quer tomar algum passe isolado, que é recomendado por ele, nós também é com nós. E quem precisar, chega aqui e fala na frente do outro que precisa do atendimento que a gente faz, tá? Também, não precisa ser só ele, mas também se querem ele, daí é só uma vez por mês.